Olá pessoal, muito boa noite. Noite interessante hoje. Hoje, sexta-feira, dia 17 de abril. Claro que agradecemos a cada um e a cada uma das pessoas que se fazem presentes nessa noite de hoje. Bom, vocês sabem que nós temos o costume, né, de convidarmos pessoas para que possam abordar os mais variados, os mais diversos temas. Abordamos o professor João Paulo, historiador, professor de História, onde ele esteve falando sobre o fascismo e como o fascismo se configura na sociedade brasileira. Convidamos também, não é, a doutoranda em Educação, Karine Oliveira, que esteve discutindo a violência contra a mulher, a violência doméstica contra a mulher no cenário, no contexto do coronavírus. Esteve também conosco. Também o professor Adilson Ferraz, onde nós estávamos discutindo, não é? Nós estávamos discutindo exatamente as configurações do coronavírus, não é? Os embates políticos e tudo mais, e também outras epidemias ao longo da história. Convidamos e estivemos com o professor Gilvano Vasconcelos, não é? Literato, mestre em teoria da literatura, e o professor Gilvano Vasconcelos esteve conosco também, discutindo sobre literatura e representação social. Hoje a nossa convidada é a advogada Eugênia Andrade. Eugênia Andrade, ela é advogada, é também publicista, membro da Comissão Especial de Direitos Humanos e estará conosco na noite de hoje falando exatamente sobre a participação, né, das mulheres na política, os avanços que o direito brasileiro já possuiu, não é? E precisa avançar também no contexto, não é, político, contemporâneo e, consequentemente, na nossa atual sociedade. Não é? Então, da advogada Eugênia Andrade por ter aceito o nosso convite, por estar participando nessa noite maravilhosa juntamente conosco e dizer que nós temos muitas perguntas para serem feitas e, consequentemente, muitas pessoas também têm muitos temas aí interessantes para serem abordados. A Gabriele Gomes já entrou, seja bem-vinda. Advogada Eugênia Andrade, boa noite, tudo bem contigo? Boa noite, Vande Carlos. O som tá bom? Tá, tudo ok, consigo te ver, a imagem está boa, o som também está bom. Boa noite, professor então tá Edson. Muito bem, Eugênia Andrade, eu gostaria que, antes de nós iniciarmos com a nossa conversa, o nosso diálogo, você falasse aí para as pessoas um pouco da sua formação, da sua trajetória acadêmica, também um pouco da sua trajetória profissional. Fique à vontade. Primeiramente, eu gostaria de agradecer. É uma honra estar aqui. Esse convite que você me fez foi muito prazeroso. Muito obrigada mesmo. Bem, me formei pela ACES em Direito. Minha monografia, que inclusive meu orientador foi Marco Aurélio. Ótimo. O grande Marco Aurélio se tratou também sobre representação política feminina, protagonismo, empoderamento. E, recentemente, me pós-graduei pela Estácio. E, novamente, o meu tema foi representação política feminina. E tenho Karine, que já está aqui conosco, como minha madrinha acadêmica. Um cheiro para você. Seja bem-vinda, Karine. Ótimo. E você também é membro da Comissão Especial de Direitos Humanos, não é isso? Fale um pouco aí sobre isso. Sim, da subseção de Palmares, exatamente. Sou secretária adjunta da Comissão Especial de Direitos Humanos de lá. Ok. Eugênia, quando a gente fala da participação da mulher na política, obviamente que nós estamos falando também da participação da mulher na sociedade como um todo, não é? E, como historiador, a gente analisa alguns avanços que nós tivemos, por exemplo, a nível de Brasil, mas, consequentemente, também precisamos avançar em muitos outros pontos, né? Inicialmente, eu iniciaria destacando que a luta feminina já vem caminhando há muito tempo no Brasil, não é? Para citar os maiores avanços, dentre outros que poderiam também ser citados, né? Nós temos o voto feminino e os direitos políticos femininos já representados e concedidos já era Vargas. Em 1962, o presidente que foi derrubado pela ditadura militar, não é, o João Goulart,
ele aboliu um decreto que considerava a mulher incapaz de trabalhar. A lei de 1962, quando o João Goulart aboliu esta lei, as mulheres passaram a poder trabalhar, né, sem autorização do marido. E na época foi dito que ele iria destruir os direitos da família, ia acabar com a família e tudo mais. Temos até hoje, né, a argumentação da família tradicional brasileira, né? Para você ver, de lá até 2020, século XXI, e a argumentação permanece a mesma, né? O modelo de família nuclear, não é? Que ainda persiste, não é isso? E a lei do divórcio, né? Veja que a lei do divórcio ela é de 1977, quer dizer, não havia a prerrogativa legal, jurídica, da possibilidade do divórcio. E a ditadura militar, em um período conservador da nossa história, né, aboliu com essa lei. Em 2001, nós temos a atuação do Fernando Henrique Cardoso, abolindo uma lei que considerava que o marido, que porventura quisesse destruir, acabar com o seu casamento, porque a sua esposa não fosse mais virgem, ele poderia, sob a prerrogativa legal. Em 2006, nós temos a Lei Maria da Penha, não é? Tornando aí, consequentemente, a violência contra a mulher um crime hediondo. Nós tivemos alguns avanços, porém, na sua leitura, o que mais a sociedade brasileira precisa avançar à luz dos direitos sociais e dos direitos políticos das mulheres? Certo. Primeiramente, eu gostei dessa trajetória histórica que você fez. Muito, muito válida. Gostaria de acrescentar em 2005, né, quando o adultério deixou de ser tipificado. A gente sabe que o adultério era considerado crime e sabemos a qual sujeito estávamos nos referindo, né, a quem a gente queria alcançar. Que no caso, os sujeitos seriam nós, mulheres. Para você ver, desde a redemocratização do Brasil, em 1988, passados mais de quase 20 anos e... tá me vendo direitinho? Eu estou te vendo, sim. E esse impasse permanecia o mesmo, né? Os avanços femininos, eu acho que são graduais, né? São graduais. Quanto à sua pergunta, vamos voltar primeiro quanto à mulher na política, né? Perfeito. Certo? Sobre a política contemporânea. Eu trouxe aqui 2 eventos bastante importantes para a gente citar. O primeiro evento não é nem tão contemporâneo assim. É sobre a lei de cotas. A lei de cotas, a primeira lei de cotas foi de 1995, perdão, da década de 90. Foi a lei 9.100. Ele previa que 20% das candidaturas deveriam ser reservadas para as mulheres. Então, 20% das candidaturas seriam reservadas às mulheres. Em 97, passado 2 anos, subiu para 30%. 30% das vagas, das candidaturas, seriam reservadas às mulheres. Mas permanecia, assim, um equívoco, não vou dizer até um equívoco premeditado, mas um equívoco que eles poderiam ter previstos, que era justamente a palavra reserva, né? Poderia reservar, mas o que é que acontecia? Chegadas as eleições, o período eleitoral, o pessoal da coligação do partido dizia, olha, a gente reservamos, mas não apareceu. Não apareceu mulher para complementar, para compor a chapa. Então, a gente teve que colocar homens. Então, assim, acabava que a lei nunca atingia o seu escopo, né? Nunca atingia o seu objetivo. Não é isso? Aí, o que foi que aconteceu? Em 2009, veja, de 1997 a 2009, cerca de 12 anos, um lapso temporal de 12 anos, mais de uma década, foi promulgada a Lei 2034, que manteve a questão da cota dos 30%, mas, além de retirar a palavra mulher e colocar no mínimo 30% e no máximo 70% para cada sexo, certo? Também retirou essa palavra, reserva. Ao invés de reserva, agora nós temos o preenchimento, né? Então, não é mais reserva, agora é o preenchimento das cotas. Mais à frente, eu vou tratar sobre o equívoco que ficou
participou dessa lei. Afinal, lei sem lacunas não seria Brasil, né? Essa lei 12.034 também, ela veio trazer uma porcentagem do fundo partidário, frise-se, é fundo partidário e não o fundo eleitoral, que é o fundão, né, de 5% para que fosse destinado à promoção e à difusão da participação política feminina. Okay. Certo? Então, ademais dessa modificação quanto à terminologia de mulher para entre os sexos, seria também destinado essa porcentagem de 5%. Aí eu gostaria de frisar que essa questão da destinação, ela foi incluída na Lei 9.096 de 95 pela Lei 12.034 de 2009. E, posteriormente, em 2009, ainda teve duas modificações, que foi pela Lei 13.065 de 2015 e pela Lei 13.877 de 2019, ou seja, super recente, né? Perfeito. E o segundo evento, o segundo avanço quanto à política em si, que eu gostaria de trazer aqui para vocês, é uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral, perdão, TSE, que foi referente ao RESP 19.392, que é de 17 de setembro do ano passado, de 2019. Veja, lembra que eu falei aqui sobre o preenchimento? E que ainda ficou um equívoco, uma lacuna? O que acontecia? Tem que preencher? Tem que preencher. Beleza. Então, vamos pegar aqui minha mãe, vamos pegar aqui essa eleitora, e eram utilizadas mulheres como candidatas laranjas, né? Que a gente conhece como candidatas laranjas. Então, essa decisão do TSE, para mim, abriu um importantíssimo precedente. O que foi que aconteceu? A decisão manteve a cassação de 6 vereadores eleitos da cidadezinha de Valença, lá no Piauí, da eleição referente à eleição de 2016. Então, essa decisão manteve a cassação de 6 vereadores eleitos lá da cidade de Valença. Com base em quê? Com base à comprovação de fraude eleitoral. E fraude em qual sentido? Justamente no sentido de compor a chapa com mulheres, né, candidatas laranjas, que estavam ali somente para comprovar os 30%, mas que nada iriam fazer para as mulheres caso ganhasse, que ainda tem isso, né? Eugênia, então o que você traz para a gente é que mesmo com os decretos, não é, de lei, desde a era Vargas, possibilitando a inserção da mulher na política, mesmo com essas leis, a participação feminina na política ela ainda é muito limitada e, além disso, Sim. nós temos uma série de trâmites que terminam inviabilizando esse processo. É isso? Sim. Caminhamos a passos lentos, sabe? Caminhamos a passos de tartaruga. E estamos tendentes a todo momento a estagnar ou a retroceder, principalmente em governos como esse, né? Temos esse grande perigo. Então, assim, essa decisão, para mim, abriu um importante precedente à nossa reaproximação com a igualdade material, aquela que nos foi prevista desde a redemocratização do Brasil em 1988, né? Aí, veja só, gostaria aqui de concluir com um pensamento para quem tá assistindo também. Aí vocês podem me perguntar o seguinte, certo, Maria Eugênia, você falou até agora sobre mulher, né? Você está falando até agora sobre a importância da mulher na política. Então, isso só implica na vida da mulher. Obviamente que não, né? Para isso eu trouxe um argumento de Robert Putnam, que é um cientista político norte-americano. Ele diz que o coeficiente da comunidade cívica, ele é até superior ao desenvolvimento econômico. Ou seja, a democracia participativa, a participação política, ela está intimamente ligada com a eficiência de um governo. Então, para você verificar como está agindo o governo, você precisa da efetiva participação dos cidadãos daquela localidade, né? E quando eu falo em cidadão, eu estou falando de homens e mulheres, hein? Homens e mulheres. Afinal de contas, as mulheres não é apenas metade do eleitorado, é a metade da população, mais da metade, né? Abrir esse parênteses, né? Mais da metade do eleitorado e mais da metade da população.
Eugênia, você quando traz essa discussão acerca da participação feminina na política e na cidadania, é muito curioso que quando a gente traça um paralelo, não é? À luz da história, se convencionou dizer que na Grécia Antiga é um exemplo de democracia para os países ocidentais e do ponto de vista da democracia participativa realmente, mas você percebe que, por exemplo, pessoas escravizadas não poderiam participar das discussões políticas na Ágora, não é? Cidadãos que não eram gregos também, e mulheres também não participavam, não é isso? Ou seja, essa democracia ela era muito limitada, não é? Isso. E, inclusive, nos gerou a nós mulheres, e eu digo que até hoje, uma agorafobia, né? Um medo de participação com o público, né? Aquele medo de você interagir. Isso eu vejo muito, inclusive, na minha vida na advocacia, onde por muitas vezes eu chego num ambiente repleto de homens e percebo um olhar estranho, né? Sempre há aquela dúvida, será que ela é apta para estar aqui, né? E eu falo isso também como mulher, de escutar outras mulheres falando que não vão prestar uma notícia crimes que a gente conhece como BO, o boletim de ocorrência, né, a queixa, vulgarmente falando, não vão prestar porque tem medo do ambiente. Porque é um ambiente onde a maioria é composta por homens. Então, a gente precisa falar sobre a humanização também, né, de aproximar melhor, de reaproximar, de ocupar um espaço que já é nosso, né? Eu queria saber de você, na sua opinião, como advogada e também dentro dessa experiência política que você vem angariando aí com o passar do tempo, na sua opinião, quais foram os avanços mais importantes das mulheres na política contemporânea? Certo. Veja só, quanto aos avanços em torno da política, eu indicaria essa questão das cotas, certo? Mas temos também, se a gente for traçar... Só um minutinho. Se a gente for traçar uns avanços do direito das mulheres no Brasil como um todo, eu diria que se você é estudante, se você é profissional, se você trabalha em casa, dona do lar, né, que afinal de contas é um trabalho não remunerado, mas é um trabalho, em qualquer desses âmbitos, os movimentos feministas, eles estiveram lá por você, né? Os movimentos feministas atuaram e continuam atuando por você, seja no direito a você estudar, no direito a você trabalhar, na questão das creches para os filhos enquanto as mulheres cuidam de suas casas, seja na questão da gravidez enquanto a proteção da mulher que trabalha, né, no período gestacional, de não ser demitida e não ser esse o motivo pela demissão. Isso tudo é muito importante. Então, veja só, no contexto brasileiro, quanto aos avanços políticos e do próprio direito, eu diria, a gente poderia fazer um recorte do feminismo, né, desde o início. Se a gente for falar não somente das mulheres, mas também do contexto feminista em geral. O feminismo, ele foi um filho não desejado do iluminismo lá no século XVIII, né? Mulheres e homens lutaram lado a lado pela concepção de novas garantias, da liberdade individual, da propriedade inviolável, né, da segurança e da igualdade jurídica, mas na hora de repartir os bônus, né, não sobrou. Mas mesmo assim criou um levante, criou uma perspectiva para as mulheres que elas poderiam alcançar também. E aqui no Brasil iniciou-se, aí eu começo a pautar os principais pontos, né? Começou, eu diria, na questão do sufrágio, em 1932, né? Primeiro com o Decreto-Lei, com o Código Eleitoral. Em 1934, com a Constituição Federal. E eu gostaria de deixar aqui um adendo super importante de um precedente de 1927, né, que foi lá do estado do Rio Grande do Norte, o estado do Potiguar, que foi o primeiro a permitir, né,
que mulheres votassem e fossem votadas, ou seja, a questão da elegibilidade. Né? Mesmo que depois, posteriormente, esses votos foram anulados, abriu uma precedência muito importante, né? Porque daí as pessoas, não importa qual a base, qual a estratificação ela se encontre, já estavam vendo que as mulheres estavam ansiando isso e que era inevitável, né? As lutas iam continuar até que elas conseguissem, e foi quando conseguiram em 32 e reafirmaram em 34 e estamos aí até hoje, né? Aí veio a redemocratização do Brasil em 1988, né? Você gostaria de falar? Desses avanços que você traz aí, da década de 30 no Brasil, na década de 20 e 30 no Brasil, muitos outros avanços, a partir daí, começaram a se configurar, né? Eu achei um ponto muito interessante na sua fala, quando você, ao falar dos avanços das mulheres com relação à política e em que as mulheres já conseguiram ter avanços do ponto de vista de direitos sociais e tudo mais, você fala das creches, da importância das creches. É interessante porque não adianta apenas a lei assegurar, por exemplo, o direito da mulher poder trabalhar e, consequentemente, ter uma profissão, conforme a lei abolida, não é, em 1962, permitia a mulher trabalhar. Não adianta a mulher apenas ter uma profissão, ter uma formação e, consequentemente, na hora de poder, por exemplo, colocar um filho na creche para que possa exercer sua atividade profissional, não ter essa condição. Mulheres de classe média alta, conseguem deixar seus filhos, suas filhas com... Pagar, né? Pessoas que cuidem dessas crianças, mas mulheres de baixa renda têm muito mais dificuldade e muitas vezes precisam escolher entre a maternidade e ter uma profissão, não é? Exatamente, exatamente. Então, assim, esses efeitos, essas possibilidades, elas sempre foram pensadas pelos movimentos feministas, principalmente aqui no Brasil, onde ele primeiro realmente foi se consolidando, vamos dizer, com a base mais elitista, mas depois foi percebendo que era necessário a gente começar pela base mesmo, pensando nas estruturas desde a base, né? Desde a mulher que está no campo, ou a mulher que sai de casa para cuidar da casa de outra pessoa. E aí, mas essas mulheres têm filhos, né? Tem jornada dupla, tripla. Como é que vai fazer? Como é que a gente pode possibilitar com que elas também sejam inseridas no mercado de trabalho? Né? Isso foi pensado pelos movimentos feministas. Deixa eu mandar aqui uma... Pode falar. Desculpe interromper rapidinho. Deixa eu mandar aqui um abraço para algumas pessoas que nesse momento estão nos assistindo. O Felipe lá de Belo Jardim, acompanhando o nosso trabalho. Valeu, Felipe, pelo carinho. Tamires, muito obrigado. O advogado Edson da cidade de Caruaru. Tá vendo? Você não está sozinha em termos de colegas de profissão. Diego Figueroa. Olha, a Karine diz o seguinte, é importante esse recorte de classe. Claro. E o Rodrigo coloca aqui... parabéns pelas colocações. Muito bem, pode continuar. Ok. Então, assim, indo numa linha cronológica, ainda essa questão da preocupação do recorte de classe, da preocupação com as mulheres da base mesmo, vem principalmente na segunda onda feminista, né? E foi na segunda onda feminista onde nós tivemos o estudo das mulheres. Foi onde as mulheres começaram a pautar as suas vivências e escrever sobre elas em primeira pessoa. Eu acho isso, assim, um marco na nossa história. Foi quando a gente disse, não, eu sou mulher e eu passo por isso, isso e isso. Então, eu vou colocar isso como sendo pertencente, né? Sendo pertencente desse marcador, né? Desse marcador de gênero, no caso. E em 1985, nós tivemos a criação do Conselho Nacional de Direitos da Mulher, né, que inclusive através do lobby do Batom, que foi um lobby encabeçado tanto por mulheres da sociedade civil como por parlamentares, elas formaram uma campanha que foi a campanha Mulher e Constituinte, cujo slogan era Constituinte para valer tem que ter palavra de mulher, né? Isso foi em 85, aí em 87 houve a solenidade de inauguração do Congresso Constituinte, e a presidente desse conselho, do Conselho Nacional de Direitos da Mulher, a Jaqueline Pitangui, ela entregou uma carta chamada Carta da Mulher Brasileira aos Constituintes,
para Ulisses Guimarães. E nessa carta havia, Ulisses Guimarães na época era presidente, né, da casa, e nessa carta havia demandas e anseios das mulheres. E o que foi que aconteceu? Deixa eu ver aqui, fechar. E o que foi que aconteceu? Dessa carta, dessas demandas e anseios, estima-se que até 80% foi aprovado e colocado na nossa Constituição. O Congresso Constituinte, né, veio previamente a Constituição Brasileira, a redemocratização do Brasil, que foi em 1988. Okay. Né? Então, assim, é bem de extrema importância. E é bem interessante que a Constituição Brasileira de 88, né, 32 anos, ela é considerada uma Constituição cidadã e uma das mais progressistas do mundo, em termos de direitos sociais, de garantias individuais. Porém, nós ainda lutamos para que a Constituição possa efetivamente ser cumprida como deve. Né? Por exemplo, a Constituição reitera que nenhuma pessoa pode sofrer discriminação de gênero, né? Muito menos de orientação sexual. E isso ainda é uma luta, né, do ponto de vista político, jurídico, social. Quer dizer, a gente ainda está lutando para fazer valer a Constituição Federal, não é? Exato. Inclusive, você falou sobre esse termo, né, Constituição Cidadã, e quem cunhou esse termo foi Ulisses Guimarães. Só uma curiosidade. A Constituição de 1988, ela veio para elevar o paradigma de bem-estar social, né, de você pensar também na sociedade em todas as camadas da estratificação. Né? Sabemos que os avanços, na verdade, eles são lentos, né? São lentos, não são estáveis, ou seja, são instáveis, né? Podem estagnar e podem retroceder a qualquer momento. E para a gente pensar nessa perspectiva, basta a gente ver que a primeira lei voltada inteiramente à mulher, tanto de cunho repressivo, punitivo, quanto preventivo e prospectivo, foi a Lei Maria da Penha, né? Isso em 2006. Veja, de 1988 para 2006, o lapso temporal foi até considerável, né? Para ver a necessidade, a importância de se fazer uma lei realmente voltada à mulher, né? Exato. O advogado Eugênia Andrade, uma questão aqui que eu acho que muitas pessoas também devem ter como curiosidade e devem estar inquietadas com isso. Hoje em dia, ou seja, no momento atual, na contemporaneidade, quais seriam as principais pautas femininas que são colocadas em discussão no momento? Certo. Ok. Veja, temos os temas de empoderamento e lugar de fala, que eu creio que por serem muito transversais, eles sempre estão atinentes a outros temas relacionados à mulher. E a gente vê corriqueiramente nas redes sociais. Eu acho temas super interessantes de se falarem. Inclusive, quando a gente fala sobre a estrutura da nossa sociedade, que é uma sociedade, né, racista, sexista, colonialista, heteronormativa, falo patriarcal e por aí vai, é uma sociedade que não vê a mulher como apta a ocupar a ágora, né? Não vê a mulher como uma cidadã de fato, né? E isso gera muitos impasses. Inclusive, impasses como a gente está em 2020, né? Pleno século XXI, e ainda escutar contestações, ainda escutar argumentos esdrúxulos como a mulher foi feita para ser a rainha do lar, né? Como eu já havia dito. Mas, se fosse para trazer dois conceitos aqui, duas pautas, eu traria primeiro a interseccionalidade, né? E para explicar a interseccionalidade, eu trouxe um exemplo bem interessante. Na verdade, eu pensei num exemplo bem interessante e que a gente está encontrando muito, principalmente no Instagram, no Facebook, que é quanto o reality show Big Brother Brasil, né? E falando sobre interseccionalidade, a autora Carla Cotirene, que é autora de Interseccionalidades, é um livro, o nome do livro, que é o livro da coleção Feminismos Plurais, e também é autora de O Pai Prezada,
ela falou sobre isso, falou sobre essa correlação com um tema que ela já havia escrito, né? E a polêmica do Big Brother Brasil, num post recente do Instagram. E o que é que acontece? A polêmica gira em torno de Thelma ser mulher negra e Babu ser homem negro. E antes de continuar a minha fala, eu gostaria de fazer um asterisco enorme aqui, que eu estou aqui como aliada à luta do feminismo negro, sabe? Estou aqui como aliada e explicando, tentando debater e trazer essas informações para quem está assistindo também. Okay. A interseccionalidade gira da seguinte forma. Sendo ela mulher negra, deveria se aliar às mulheres que estão na casa ou ao Babu, que foi o único homem negro, no caso, que restou durante até agora, né, até essa reta final do reality show. E qual seria a escolha que ela deveria tomar, né? Aí a gente para pensar. Por que a interseccionalidade está muito voltada ao feminismo negro? Porque é a mulher negra, principalmente, que sofre por várias opressões simultaneamente, né? Então, Thelma, por ser mulher e por ser negra, possui opressões que ela vive a todo tempo. Não tem como ela parar um dia e pensar, não, hoje, por ser mulher, eu vou lutar em prol do feminismo. E amanhã ela falar, não, hoje, porque eu sou negra, eu vou lutar em prol da raça. Sendo que gênero e raça são conceitos construídos na sociedade. Muito interessante. Né? Não há uma hierarquia de opressão. Não existe. Né? Você precisa... muito bem. Você precisa... Pode falar. Pode terminar a ideia, termine. Você precisa abolir toda superestrutura, né? É importante sim a gente discutir esses microcosmos, né? Discutir métodos paliativos para essa desconstrução, mas a desconstrução tem que ser um plano mais abrangente, né? Você precisa dar as mãos com outros movimentos, com outros coletivos, para a gente conseguir realmente desconstruir isso. Não tem como ela escolher, não, é isso ou aquilo, sabe? Aí eu tenho até uma frase de Angela Davis, que ela fala o seguinte: quando uma mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela, né? Porque ela tá ali, pensar numa pirâmide, né? Cujo topo é o padrão universal, né? Do homem, cis, branco, burguês, enfim. E a base é a mulher negra. Então, qualquer avanço que ela tenha, qualquer movimento de ascendência que ela tenha, ela vai levar também todos aqueles que estão nas camadas superiores, sabe? Essa é a importância de a gente falar de interseccionalidade é falar que não há hierarquia de opressão. Todos os tipos de opressão precisam serem desfeitas, serem desconstruídas. E é muito interessante essa discussão, né, que é trazida pela Angela Davis, pela Carla Coterene, pela Djamila Ribeiro, né? Porque isso. A gente percebe o feminismo, quando ele surge inicialmente com demandas importantes, né, como a inserção da mulher no mercado de trabalho, na política, mas do ponto de vista histórico, a mulher negra ela já estava no mercado de trabalho há muito tempo, já sofria a opressão pelo fato de ser negra e ser mulher. Não é? Ou seja, isso. E principalmente do ponto de vista do Brasil, um país que por quase 400 anos foi escravocrata, né? E que na última camada social, a camada mais marginalizada, a população negra, e se o homem negro ele é discriminado pela sua condição racial, a mulher negra é discriminada 2 vezes, pela discriminação racial e por ser mulher. Por Isso ser eu acho mulher. Uma discussão muito interessante. Exatamente. Exatamente. Aí vem o segundo ponto, né? Eu trouxe 2 pautas, né? No plural. A primeira foi justamente a interseccionalidade, que eu creio que seja uma pauta feminina muito levantada ultimamente, principalmente em torno do feminismo negro. E a segunda é o identitarismo, né? Que também está correlacionado, está interligado com a interseccionalidade. O identitarismo, aí a gente, antes de explicar o que é identitarismo, eu acho importante a gente separar as terminologias e os conceitos de identidade
e de identitarismo. Né? Identidade, a gente precisa pensar da seguinte forma: se eu preciso abolir uma superestrutura, se é necessário lutar pela igualdade, se é necessário dar as mãos e falar, não, a gente vai terminar, vai nos mobilizarmos contra as opressões, a gente primeiro precisa saber quem somos. Né? A gente precisa saber quem nós somos. Né? Precisamos nos definir. Aí eu trago uma feminista lésbica negra, Audre Lorde, que fala justamente sobre isso. Sobre a importância de nos definirmos para sabermos quem somos e quais armas nós dispomos para podermos lutar, né? Isso é identidade. Agora, o termo identitarismo, ele vem sendo relacionado a um sentido mais, vamos dizer assim, negativo. E por que seria negativo? Porque traria consigo todo ressentimento e sofrimento dentro do movimento, né? Ou seja, mais uma vez, correlacionado à interseccionalidade. Não basta eu objetificar e saber quem é o meu opressor, certo? Partindo da perspectiva que para ter um opressor é porque tem um oprimido, e para terminarmos, para cortarmos essa relação, precisamos saber quais são as estruturas, quais são as opressões. E ao reconhecer o nosso opressor, nós também precisamos reconhecer os nossos aliados. Como eu disse antes de começar a falar sobre interseccionalidade, eu sou uma aliada ao feminismo negro, mas eu não posso falar por ele, né? Por motivos óbvios. Então, o identitarismo seria mais essa questão do ressentimento e do sofrimento, mas o não fomento a uma mobilização, a um levante coletivo, entende? Aí eu trago a socióloga Sabrina Fernandes, que ela prefere utilizar, inclusive, o termo pautas anti-opressão a pautas identitárias, justamente para desvincular essa questão da identidade, falar que identidade é importante, né? Não é somente importante, mas é essencial, mas também é necessário verificarmos as opressões e darmos as mãos e nos mobilizarmos de fato para que possamos aboli-las. Ótimo. Perfeito. Olha, mandar aqui um abraço para Joyce Menezes, que está aqui conosco. Joyce. Josielmo, Márcio Fabiano, Ana, Thaís Mirelli, eu acredito. E também tem o Isael Marcobino e a psicóloga Edla, que também está nos assistindo nessa noite, que estará conosco, né, em breve, discutindo aí transtornos na adolescência e no período adulto. Vamos lá, Eugênia Andrade. Em sua opinião, quais seriam os obstáculos a serem superados quando nós falamos da conquista feminina nos espaços sociais e políticos? Certo. Aí, mais uma vez, eu falo que nós somos extremamente iniciantes, né, nessa caminhada. Qualquer coisa pode nos desmobilizar e enfraquecer todo o movimento. E basta a gente pegar o que eu falei sobre a trajetória que você me deu no início, né, da nossa conversa, toda essa linha cronológica, o que eu falei sobre a questão do adultério, que até 2005 era tipificado, a gente sabe que era para atingir nós, mulheres, né? Enfim. E eu digo a você que precisamos pensar principalmente na questão de representatividade. Hoje, representatividade é algo essencial, né? Algo extremamente necessário. A gente precisa lutar e precisa irmos atrás da concepção de medidas que promovam a representatividade. Mas, para mim, o ponto ideal, Carlos, seria quando a gente não mais precisasse de representatividade por ser algo intrínseco ao ser humano. Seria a questão da superação marxista, sabe? Seria algo tão óbvio que já seria interligado ao ser humano. Eu acho que aí perpassa também o diálogo entre a cultura, a história, a sociedade, né? Eu creio que falta mais essa mobilidade para que a gente consiga atingir. A gente ainda é extremamente baby, estamos engateando, na verdade. Você falou, por exemplo, da importância de, claro, termos mulheres ocupando espaços de destaque
e de figuras de liderança, não é? Na política, no espaço social, educacional, jurídico e assim por diante. Mas, e quando, por exemplo, nós nos referimos a mulheres que ocupam espaços de poder, não é? De liderança, e são mulheres do ponto de vista dos direitos sociais, políticos, com pensamentos, digamos, mais retrógrados, mais conservadores. Como, por exemplo, a Margaret Thatcher, não é? Governou a Inglaterra entre 1979 e 90. Durante esse período, ela ficou conhecida como a Dama de Ferro, diante das configurações políticas, de perseguição a direitos trabalhistas, enfim. E, por exemplo, no Brasil nós temos a Damares, né, à frente aí do Ministério dos mais importantes da mulher da família, né? Família, exato. Então nós temos uma mulher em uma posição de poder, nós temos uma mulher na política, com destaque, mas que não nos representa, né? E qual a leitura você faria disso? Infelizmente, vamos colocar assim que seria a prática da nossa lei de cotas de 30%, né? Como se fosse a cota de Bolsonaro. Olha aqui, eu tenho uma ministra mulher que está falando de mulher, certo? Mas ela está falando de qual mulher, de quais interesses que ela está se tratando. Tá entendendo, Brandi Carlos? Será que efetivamente ela está falando de mulher e para as mulheres? Será que ela está vislumbrando os problemas reais que atingem as mulheres em todas as camadas, em toda a estratificação social? Tá entendendo? Claro. Como homem negro, eu faço, por exemplo, uma leitura muito semelhante, né? Nós temos um dos deputados de direita muito proeminente, não um político de direita muito proeminente no Brasil, que é o Fernando Holliday. E ele é um homem negro, é um político proeminente do campo da direita política, mas que se coloca contra a consciência negra, coloca-se contra as cotas raciais e outras pautas que o movimento negro lida e luta. Então, eu me questiono, né? Quer dizer, nós temos um homem negro na política, e com um grau de importância, e que não fortalece o movimento negro, e não só o movimento negro, a causa negra como um todo. Então eu acho que não adianta apenas ser mulher ou apenas ser negro, mas se não tem a ideologia. Até a Karine colocou aqui. A questão não adianta ser... a Karine colocou aqui, a questão não adianta do ser mulher. né? Exato. Karine colocou assim, tem que ter uma ética feminista. Não é isso? A psicóloga Edla colocou aqui. Existe alguma via possível para que a igualdade do feminismo alcance a todos? Eu diria assim que é a questão do longo prazo, né? Nós estamos caminhando, estamos com pensamentos prospectivos, mas que isso é muito complicado se a gente não pensar num coletivo como um todo, sabe? De pegar as mãos e pensarmos, não, eu não posso sobrepor a minha opressão à opressão do movimento feminista negro, por exemplo. Tá entendendo? É necessário mais, eu creio que uma adesão maior e uma visualização de tudo que a gente sofre para que a gente possa ver aonde a gente quer chegar. E quais são os métodos, quais são os meios viáveis que a gente tem, que a gente dispõe hoje para fazer com que isso se realize, né? Eu vejo isso como um programa máximo. Hoje a gente fala sobre medidas paliativas, né? A questão das políticas públicas, mas a gente sabe, sendo realista, que isso não é eficiente. Isso assim não é eficiente na desconstrução dessas estruturas que nos fazem sermos oprimidas, né? Como eu disse antes, tanto gênero como raça, enfim, as outras opressões são construídas, né? São construídas pela sociedade. Então, é justamente esses métodos de desconstrução que a gente precisa debater, a gente precisa conversar sobre isso, né? Ok. Eu acho muito interessante, eu até trouxe aqui o livro da Simone de Beauvoir, A Mulher Desiludida,
Esse livro eu fiz a leitura dele há uns 4 anos atrás e eu acredito que o que está escrito aqui pode ser levado para muitas gerações. Um pensamento muito interessante da Simone de Beauvoir, que eu considero que aplica-se à nossa era, é quando, por exemplo, ela diz que quando a mulher passar a ocupar espaços no mercado de trabalho, ela irá romper com uma das maiores opressões sobre si. E veja que interessante. Por muito tempo, por conta da divisão, divisão sexual do trabalho, ou seja, o homem tinha que trabalhar, dar conta do lar financeiramente, que não era algo fácil, e Seu arrimo, né? sobrecaía sobre os homens a tarefa de cuidar e manter o lar, enquanto para as mulheres a tarefa de cuidar dos filhos e, consequentemente, educar, enfim, ser a rainha do lar, como você mesmo disse. Mas veja, a partir do momento que o homem tem essa configuração de ser o mantenedor, ele também, obviamente, tinha a liderança e mandava no lar, uma vez que o poder financeiro estava em suas mãos. Quando o homem e a mulher, ambos, começam a trabalhar e suster o lar, esse poder se divide. Né? E foi algo que a Simone de Beauvoir estava colocando na década de 40 na França. Então, a mulher no espaço, mercado de trabalho, a mulher como chefe de família, a mulher nos espaços políticos, é uma demonstração do que a Beauvoir queria dizer, eu acredito. Sim, sim, sim. Nós não é de hoje que nós sabemos que as mulheres elas se perfazem em jornadas duplas, triplas, e eu creio que os direitos relacionados a elas não vêm acompanhando nesse mesmo ritmo, sabe? A gente hoje temos direitos, temos leis que falam, que são ainda muito retrógradas, que não acompanham a sociedade. É necessário um olhar para a sociedade, principalmente para essas minorias, que façam valer as suas diferenças. Né? A questão, inclusive, de Boaventura de Souza Santos, né? Que quando ele fala sobre as igualdades e as diferenças, né? Ninguém pode ser igual ao outro quando essa igualdade o descaracterize. Mas também não pode ser tão diferente a ponto que essa diferença, essa desigualdade o inferiorize. Né? Então, você precisa pensar nisso na hora de formular leis. É necessário, sabe? Algo assim premente, para ontem. Né? E uma pergunta, acho que muito interessante para nós fazer. Quais seriam os pontos no direito brasileiro que ainda precisam ser avançados? Então, ainda existem pontos a serem avançados no direito brasileiro no que diz respeito ao direito das mulheres? Certo. Veja, Vani Carlos, eu achei ótima essa sua pergunta, porque eu acho que eu consigo trazer, inclusive, uma resposta, um exemplo prático, certo? Na minha vida na advocacia. Eu concordo muito com a aplicação e efetivação da praxis, né? Ou seja, a teoria informa a prática que reinforma a teoria. E eu acho que isso precisa ser levado para o direito também. Sabe, precisamos de leis, mas precisamos de órgãos de fiscalização e precisamos de capacitação para as pessoas que estão envolvidas ali na consecução da lei, sabe? Mas o que falta hoje, e eu digo assim, para mim é algo mais evidente, é a questão da humanização, sabe? Como advogada, eu falo que as leis são ideais, né? Nós temos uma Constituição Federal ótima, nós temos uma Lei Maria da Penha, que é uma lei voltada totalmente à mulher, excelente, mas o que a gente precisa é humanização, essa capacitação de quem trabalha com a mulher. Sabemos, por exemplo, que não existe delegacias de mulher em todas as localidades, não é? Então, recentemente, chegou aqui no meu escritório uma senhora para uma consultoria. Posso falar do exemplo prático, eu não posso? Claro. E essa mulher, para você ter noção, ela já chegou aqui aos prantos, né? E ela disse o seguinte, que na casa dela, ela tem um filho, esse filho já é maior de idade, esse filho, ela tem já uma casa, né? Fez uma casa para ele, exclusivamente para ele morar.
E esse filho, ele utiliza de substâncias entorpecentes e corriqueiramente invade a casa dela e quebra tudo na casa dela. Teve um certo momento que ela não aguentou. Aí o que ela fez? Recorreu à polícia, né? Quando o policial chegou lá, viu o estado dela, o estado da casa, o estado do filho, virou-se para ela e disse que, por ser filho dela, ele tinha total direito de estar ali e fazer o que ele fez. Então, assim, faltou tato, né? Faltou muito tato. E eu não vou nem comprometer tanto o policial, porque talvez não fosse, não sei, né? Qual foi a intenção dele em falar um absurdo desse. Mas fica óbvio que falta um manejo, né? E isso eu não falo nem somente da polícia, eu falo assim em quaisquer outros pessoas de cargos, funcionários públicos, enfim, que estão envolvidos na consecução mesmo da lei, precisam dessa humanização, né? Como eu disse a você, a mulher, ela já vem com agorafobia, né? Ela tem medo de ocupar o espaço público, principalmente, assim, eu digo principalmente de mulheres mais de outras gerações, né, que tem essa dificuldade de integrar, às vezes muda de calçada da delegacia, sabe? Coisa assim, extremamente, como eu posso dizer, simples. Coisas singelas, mas que para elas não foram criadas para aquilo, né? Para lidar com aquilo. Então, precisamos conscientizar as mulheres, sim, mas precisamos conscientizar também quem está ali aplicando a lei. Eugênia, você falou Por isso a importância também da gente ter mulher nos cargos decisórios. Né? A gente sabe que o Brasil ele vive uma subrepresentação manifesta, né? Onde estima-se que mais ou menos 11% dos parlamentares são mulheres. Apenas 11% no país que tem mais da metade da população mulher e mais da metade da população do eleitorado, né? Também é mulher. Então, precisamos sim que mulheres estejam nas instâncias decisórias, no planejamento, na execução de políticas públicas, para ter esse olhar, para saber, não, se tem a lei, o que é que está faltando? O que é que está faltando? Eugênia, você falou aí da questão da jornada dupla e tripla. O professor de História, João Paulo, ele fez aqui uma pergunta, perguntando o seguinte: antes da Revolução Industrial, havia jornadas duplas e triplas para as mulheres? E a psicóloga Edla também fez uma pergunta, dizendo: na sua concepção, o direito apresenta, na sua conjuntura, aspectos machistas na sua aplicação? Com certeza, sem dúvida. Até assim, a gente pode utilizar esse exemplo que eu acabei de dar, né? Em tudo ainda nós somos majoritariamente machistas, né? Até mesmo é uma desconstrução para mim diária, né? A gente tem que pensar nas nossas ações diariamente, falar, não, por que eu estou fazendo isso? Será que eu fazendo isso eu não estou afetando a vida de tal mulher, né? De tal forma? Sabe? Como é que eu posso encarar a minha própria hipocrisia? Tá entendendo? Eu preciso que o meu discurso seja convergente com as minhas ações. Então, isso é uma construção diária, porque nós fomos criadas para ser assim, e até hoje existe todo um aparato, né, uma superestrutura que nos move para perpetuar, né, para que essas construções permaneçam arraigadas, né, do machismo, do sexismo. Então, assim, isso é evidente, fica evidente na aplicação das leis, sem dúvida. E quanto à outra pergunta, rapidinho, antes da Revolução Industrial, havia jornada duplas e triplas para as mulheres. É a pergunta do professor João Paulo. Certo. Olha, a partir da Revolução Industrial, principalmente quando foi necessário mais mão de obra, assim como teve a questão da guerra, né, onde foi necessário que mulheres começassem a ser os arrimos da família em razão de que os homens estavam fora em guerra,
na Revolução Industrial, porque realmente foi uma demanda maior, né? Foi quando começou a necessitar, né, de mais mão de obra. Então foi quando as mulheres começaram a integrar o campo do trabalho. Mas aí vem a questão, né? As mulheres precisavam ir para, nesse caso, para as indústrias. E os filhos, né? Porque se a mulher cuida da casa, cuida dos filhos e agora está na empresa, quem é que vai cuidar e está na indústria? Quem é que vai cuidar dos filhos? Aí a gente volta àquela questão. E teve até um fato interessante, porque a partir do momento que esses filhos ficaram sem ter ninguém em casa, muitos industriais aproveitaram para colocar essas crianças nas indústrias, juntamente com as mulheres, homens, em ambientes insalubres, sujos, que cheiravam mal, enfim. Aí vem a questão também das doenças, dos acidentes no trabalho, né? Principalmente com essas crianças que não eram supervisionadas, né? E estavam ali com materiais, com equipamentos muito perigosos, enfim. Aí começou a decorrência, né, de outros problemas. São problemas que acabam se utilizando do que poderia ser bom para a mulher, mas por não ser pensado assim, por mulheres e para a mulher, gera outros efeitos secundários, né? Eugênia, eu tenho uma pergunta bem interessante para fazer. A gente fala de representatividade feminina na política, e aí muita gente se questiona isso. Nós tivemos, pela primeira vez na história, uma mulher presidente da República por um partido de esquerda. Então, nós já tivemos em outros países uma mulher na presidência da República, em partidos de direita. Aqui no Brasil nós tivemos a primeira mulher presidente da República em um partido de esquerda. Só que a questão que se configura é a seguinte. A chegada e o governo Dilma Rousseff, por se tratar de uma mulher na presidência da República, isso implicou diretamente em políticas para as mulheres? E você acha que Dilma tenha tido dificuldade de governar no seu segundo mandato e tenha vindo a sofrer o processo de impeachment por causa de ser mulher, como se discute também? Certo, veja só, primeiramente, quanto à importância, à relevância de Dilma Rousseff como o cargo máximo do executivo no Brasil, certo? Eu acho de extrema importância a gente ter tido essa primeira representatividade. Mas fica no discurso do simbolismo, que a gente também já falou. Ela foi uma mulher de um partido de esquerda, né? Que a gente sabe que teria como cerne interesses mais sociais, né? Que trabalhou por isso, inclusive. Mas quanto à questão da mulher, especificamente, a gente sabe que não teve avanços tão significativos. Não se foi pensado tanto nisso. Mas o precedente é de extrema importância, porque, afinal de contas, outras mulheres, outras políticas, né, outras mulheres que estão na política ou que pretendem entrar na política, já tem um campo de visão. Né? Assim como Cristina Kirchner na Argentina, assim como Angela Merkel na Alemanha, entendeu? Ótimo. Eugênia, você gostaria de... Realmente, eu só tenho a lhe agradecer pelas suas explanações, por tudo que você trouxe como discussão. Realmente foi fenomenal. E quais seriam as suas conclusões finais? O que é que você daria aí de mensagem para quem está nos assistindo nesse momento? E para quem vai nos assistir depois? Antes eu gostaria de saudar o comentário de Edila, né? Edila Sublime. Dilma rainha, o resto nadinha. Veja, eu gostaria de agradecer a todos que nos acompanharam, que interagiram com a gente. Foi uma honra, mais uma vez, obrigada. Muito agradecida por esse convite. É um tema de extrema importância e o que eu pretendo mesmo é mobilizar mais mulheres, sabe, para estarem à frente, seja da sua comunidade, do seu bairro, da sua cidade, onde ela consiga exercer uma representação, mobilizar outras mulheres a estarem com ela, porque a mensagem que eu quero deixar é justamente essa: a gente consegue, sim, mas com um levante coletivo, certo? A gente consegue, sim, mas mobilizando sempre outras, porque nunca
nunca haverá uma mudança solo, né? Nunca haverá uma mudança sozinha com determinada pessoa. Pois, Eugênia, eu te agradeço bastante pela sua presença, tá bom? Aqui no nosso História e Educação. Olha, faltam 8 segundos para fechar a live. Ela vai fechar e aí eu entro novamente e te chamo.